Destiny 2 é um jogo repleto de chefes, seja em masmorras, incursões ou até mesmo no Panteão, onde o foco das atividades são eles. Mas aí eu te pergunto, você realmente sabe a maneira mais fácil ou mais eficiente de derrotá-los? Bem, hoje vou te mostrar como você sozinho ou em equipe pode usar suas armas, mods e armaduras para tornar seu dano em qualquer chefe muito mais eficiente. Começando com a geração de munição, é importante que o esquadrão se preocupe com as munições desde antes da primeira rodada de dano no boss, principalmente com munição pesada, para que você tenha munição para uma segunda ou até mesmo uma terceira fase de dano, que são bem comuns em Raid Mestres, Raids Day 1, Low Man, no Panteão e até mesmo em masmorras solo. Antes de falar das inúmeras formas de gerar munição, recomendo que usem o mod da perna catador de munição, do mesmo elemento da sua arma especial e pesada, para que assim você ganhe munições extras quando coletar uma caixa de munição. E lembrando que mods do mesmo elemento não se acumulam. Enfim, existem 3 formas de gerar munição pesada, por meio de armaduras exóticas, mods de armaduras e mods do artefato. Primeiro, você precisa entender que existem 4 tipos de inimigos no jogo. Mirando no inimigo você consegue ver qual é o tipo do combatente pelo símbolo do lado da sua vida e também pela cor da barra de vida. Por exemplo, o inimigo comum que tem um quadrado do lado de sua vida, os elites que tem uma bandeira, os mini-chefes com um triângulo e os chefes é uma caveira dentro de um losango. Vale lembrar que os chefes são os únicos inimigos que você não consegue finalizar ou prendê-los com suspensão e congelamento. Campeões também são considerados mini-chefes, e por isso também vão servir na geração de munição. Entendendo isso, atualmente temos apenas 2 armaduras exóticas que conseguem gerar munição, sendo uma delas disponível para os 3 personagens, que é a Ion equipada com o mod Seita da Compreensão. Ela permite você gerar pesadas para aliados quando você finaliza inimigos do tipo mini-chefe e munição especial quando você finaliza inimigos do tipo Elite. A segunda opção é a Cenotaph, que só está disponível no Arcano e que gera pesada para aliados e especial para você quando seus aliados matam inimigos do tipo chefe ou mini-chefe que você tenha marcado atirando com fuzil lasers. Uma dica que dá para fazer com a Cenotaph é que você pode marcar inimigos que são considerados veículo, como por exemplo ciclopes, uivadores, andarilhos e naves decaídas, mesmo se eles forem inimigos comuns. E lembrando que na forma final, eles removeram a possibilidade de mais de uma pessoa marcar o mesmo alvo de Cenotaph para gerar várias munições pesadas. Então, se estiver em um esquadrão, eu recomendo que tenha uma pessoa de Cenotaph e a outra de Ion, para que marquem e finalizem o mesmo inimigo, e assim gerar munição pesada tanto para quem marcou, quanto para quem finalizou o inimigo usando a Ion, e o resto do time vai ganhar 2 caixas de munição pesada nesse processo. Para mods de armaduras, temos a opção de usar mod de finalização especial no item de classe do seu personagem, que gera munição especial toda vez que você finalizar um inimigo com 3 cargas de armadura. Outro método muito eficiente de gerar munição é usando o mod do capacete localizador de munição, que tem uma versão para munição pesada e outra para munição especial. Esses mods fazem com que cada baixa de arma aumente sua chance de dropar uma caixa de munição. Se você usar uma arma primária, ou seja, uma de munição branca, aumenta bastante a chance de cair uma munição. E se estiver usando uma primária exótica, aumenta ainda mais a chance de drop. Outro mod que é importante para o seu time é o batedor de munição, porque toda vez que cai uma munição do mod localizador de munição, ela também aparece para seu amigo. Lembrando que ambos os mods são acumulativos, gerando munição extra para você e para aliados com a cada cópia do mod. Porém, para o mod batedor de munição funcionar, você precisa usar no mínimo uma cópia do localizador de munição. Essas munições especiais e pesadas que caem desses mods e das armaduras exóticas têm um brilho muito maior do que as que dropam normalmente, então fica bem mais fácil de você ver e diferenciar elas. Por fim, um último método que temos atualmente de gerar munição é com alguns mods do artefato, como finalização lucente e o munição elemental. Esses mods dependem muito se tem algum mod que gera munição no seu artefato e se realmente vale a pena usar para o que você está fazendo. O que é melhor para usar sozinho e em equipe?
Em atividade solo, eu recomendo você usar os mods localizador de munição e o mod finalização especial, junto com outro mod que gere orbes para você conseguir suas cargas de armadura. Em equipes, eu recomendo você e seu esquadrão usar todas as opções possíveis para ajudar quem não consegue ficar matando os inimigos e está, por exemplo, fazendo mecânicas como em raids. Se na atividade que você está fazendo tiver inimigos do tipo chefe ou mini-chefe, foque no uso de armaduras exóticas para gerar o máximo de pesada possível. Agora, se no encontro que você estiver fazendo não tiver chefes ou mini-chefes, eu recomendo que você não mate os inimigos com habilidades e armas especiais. Priorizem usar as armas primárias exóticas com o mod localizador e batedor de munição no capacete, para assim você ter um foco maior em geração de munição para a sua equipe. Fizemos testes com esses mods do capacete usando um lança-granada e vimos que caso orbes não sejam um problema, você pode usar apenas mods de gerar munição no capacete. Na tela tem uma tabela que dá para ver a diferença em usar dois mods de localizador ou batedor. Os números em vermelho é a munição que dropa para você e os valores em branco é a pesada que você gera para seus aliados. Percebe-se que um mod localizador de munição com dois batedor de munição é melhor em equipes. Você pode até ganhar menos munição por estar usando apenas um localizador, mas se pelo menos uma parte da sua equipe conseguir gerar munição com esses mesmos mods, já vai valer mais a pena. O que usar para dano? Bem, isso vai variar de acordo com o boss que você esteja enfrentando, mas os modificadores da atividade, o personagem que você está usando e a composição do time depende muito do que você vai usar. Começando com a distância do chefe, para a fase de dano de longa distância é recomendado o uso de lineares, snipers, lança-foguetes ou lança-granadas. Agora para a fase de dano de média ou curta distância é indicado o uso de snipers, metralhadoras, fusões, escopetas, bazucas, lança-granadas e até mesmo espadas, como é o caso do Crota, Riven e Atrax. Outro ponto importante que você tem que entender é a diferença entre dano total e o famoso DPS, o dano por segundo. Dano total é literalmente o que o nome diz, é o dano total que uma arma consegue dar gastando todas as suas munições, inclusive as reservas, e usando o máximo dos seus perks, mods, buffs e debuffs para aumentar ainda mais esse valor. DPS é todo o dano que você consegue dar por segundo. Um exemplo é a Quarto Cavaleiro, que tem um DPS muito alto, porém não tem dano total, porque não tem munição suficiente para durar uma fase de dano completa. O ideal é você achar um meio termo entre esses dois, como os lança-granadas e bazucas. Caso você queira uma economia de munição para a fase de dano longa, ou está tendo problema com geração de munição pesada, boas opções de arma com alto dano total e um DPS razoável é a surro, linear e metralhadoras. Se acontecer de zerar suas balas de munição pesada e especial, as melhores opções de armas primárias para dano é a Toque da Maldade e principalmente a Surto Aperfeiçoado, que funciona ainda melhor em equipe. Para as armaduras exóticas, é interessante algo que dê algum buff para suas armas, como os exóticos que dão 4 surtos de arma, que mencionei no vídeo anterior sobre buffs e debuffs. Ou algo que melhore suas habilidades como Falcão Noturno, Escamas do Devorador de Estrelas, Sintóceps, Couraça da Estrela Cadente, Manoplas Pireólicas ou até mesmo Empunhadoras Necróticas para o Arcano de Filamento. Outros tipos de exóticos que podem ajudar são aqueles que melhoram o manuseio, recarga e até mesmo o alcance de suas armas, como Sombra do Dragão, calças de recarga rápida, botas de Lunafacção ou até mesmo o aspecto fídico. Vindo para os modificadores da atividade, é sempre bom checá-los antes de montar sua build, para você se beneficiar ao máximo deles durante a atividade. Então sempre fique de olho nos surtos ativos da atividade, bônus de danos para certas armas, ou algum outro modificador, como podemos observar essas últimas semanas no Panteão, que trouxe alguns modificadores únicos dessa atividade que ajudam você e seus aliados a causarem mais danos ao chefe e também a tomar menos dano contra os inimigos. É sempre bom lembrar que esses modificadores são buffs amplificadores, porém você não consegue acumular os modificadores de atividades com o surto de alguma arma com o surto de algum elemento. Por exemplo, se na atividade estiver com os modificadores surto solar e o surto de espada, sua espada lamento não terá 2 aumentos de dano, só vai contar um aumento de dano só.
E se você não sabe o que é um buff amplificador, vai ter um link do nosso último vídeo aí embaixo, onde explico exatamente o que são buffs e debuffs dentro do jogo. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o pistoleiro recebe o aumento de dano do radiante. Porém, ele perde esse aumento de dano caso algum outro buff de fortalecimento seja maior ou igual aos 25% do radiante. O ideal é você sair do posto alguns segundos só para usar o pistoleiro. Agora, se você usar algum buff de fortalecimento que seja menor que esses 25%, como a fissura de dano do arcano, você não perde esse aumento de dano do pistoleiro. Sobrevivência. Em um encontro contra boss, é essencial que você se mantenha vivo. Então use armaduras exóticas, mods de armadura, fragmentos da sua subclasse para ganhar o máximo de cura, invisibilidade e resistência possível para sobreviver. Exemplos de mods de armaduras são as resistências do peito, reabilitação e já tô bem da perna, e quanto mais status de resiliência tiver na sua armadura, melhor. Para armaduras exóticas focadas na sobrevivência, temos a Lorelei para o Titã, braceletes de Carnisim para o Arcano e a Carapuça do Assassino para o Caçador. Agora nas subclasses, temos muitas opções como Devorar, Restauração, Malha Tecida e entre vários outros. Antes de você começar a montar seu loadout de dano, é bom você decidir com sua equipe o que vocês vão usar de buff e debuff. Exemplos de debuffs mais usados é a Divindade e a Canhão Trator. Agora, debuffs mais utilizados é o Poço do Arcano e a Bolha do Titã. Outra coisa que é interessante vocês saberem é que existem habilidades e armas no jogo que não funcionam se mais de uma pessoa usar. Um exemplo é a Praguejante. Reparem na tela que quando uma pessoa usa Praguejante no boss e eu vou tentar usar em seguida, minha Praguejante não dá o dano ao longo do tempo, priorizando apenas a que foi acertada primeiro. Isso também acontece com os debuffs de habilidade, como o Abalar de Arco, Desatamento de Filamento, Ignição do Solar, Congelamento de Estase, Volátil do Vácuo e o Veneno da Empunhadora Necrótica. Bom, depois de entender qual armadura, armas e mods usar tanto para dano quanto para gerar munição, tá na hora de vocês montar seus loadouts. Se você não sabe, assim que você atinge o rank 5 de guardião, os loadouts são liberados logo ali na parte esquerda do menu de personagem. E essa opção facilita muito a sua gameplay, permitindo a troca de equipamentos e mods de uma maneira extremamente rápida e eficiente. Um exemplo que vocês podem usar é montar um loadout focado ao máximo na sobrevivência, geração de munição e também para realizar as mecânicas caso seja uma raid ou masmorra. Uma dica importante é usar apenas mods do item de classe de finalização especial para gastar suas cargas, para assim ter sempre carga de armadura para o dano, evitando usar mods como estímulos na manopla, mods que dão atributos ou qualquer outro mod que gaste suas cargas. Dessa maneira, ao trocar para um loadout com os mods de surtos de armas, você já vai ter 3 cargas de armadura sem precisar se preocupar com orbes durante a fase de dano. No loadout de dano, você não precisa usar as armaduras exóticas que você usou para fazer a mecânica. Use exóticas próprias para dano. Mods de armadura como dilatação temporal para aumentar o tempo de suas cargas, carregadores de destrezas na manopla, pontarias do elemento da arma pesada ou especial que você esteja usando para dano, amigos poderosos e luz radiante no capacete e surtos do elemento de sua pesada na bota. Basicamente tudo para dar o máximo de dano possível e aumentar seu manuseio em combate. Além de um loadout para realizar mecânica e outro para dano, outros loadouts que os jogadores usam é para pegar munição usando várias reservas no peito e um catador do elemento da pesada com uma arma de tiro e coleta para pegar as munições de longe depois da fase de dano. Pontos importantes para falar sobre as trocas de loadouts é que é interessante vocês trocarem as armas especiais que te ajudam durante a mecânica no loadout de dano para uma arma que dá bastante dano, porque você quase nem perde munição nessa troca de especiais.
Tome muito cuidado para não equipar uma arma primária no lugar da especial, para que você não perca todas as suas munições. Um último ponto importante é não colocar outros fragmentos e aspectos, principalmente em ordens diferentes nos loadouts, porque isso vai fazer com que você perca todas as suas habilidades. Por fim, um último loadout que eu recomendo que vocês tenham é com o Surto Aperfeiçoado ou o Toque da Maldade, para que quando acaba todas as suas munições pesadas e especiais, vocês ainda vão ter uma opção de dano decente. Enfim pessoal, esse foi o vídeo, agradeço demais o apoio que vocês deram no último vídeo e a atenção que vocês estão dando para esse tipo de conteúdo. A gente está se esforçando ao máximo para incentivar mais conteúdos indie games como esse no Brasil. Então se você gostou desse vídeo, ou se esse vídeo te ajudou a compreender melhor as mecânicas do jogo e a otimizar ainda mais seu dano, compartilhe com um amigo seu, com seu clã e aproveita também e deixa seu like porque esse tipo de conteúdo dá muito trabalho. Não se esqueça também de deixar seu feedback e comentar o que mais vocês querem ver nesse canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.